Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelências nas nossas UTIs, hoje nós temos mais um episódio com mais um tema de grande importância. Eu sou a Débora e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no Instagram também, no @Sancler Bernardes. E juntos, você já sabe, você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação, tanto no YouTube quanto na sua plataforma de áudio preferida. Nosso episódio de hoje, ele tem uma temática que eu acho que ela precisa ser reforçada desde muito cedo, sabe, Débora? É uma temática que a gente precisa discutir e a gente precisa aprofundar a discussão nessa temática. O nosso tema de hoje é associação de especialidade. Por que juntos somos mais fortes? E para conversar sobre esse assunto, eu acho que a gente não podia ter um convidado melhor, né? A gente está aqui hoje com a presença do Daniel Ribeiro. O Daniel, ele é o atual presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e em Terapia Intensiva, a Asobrafir. Ele tem experiência na área, vou deixar ele se apresentar, e eu acho que a gente tem muita coisa para trocar aqui de conversa, de assuntos, de ideias, sobre a importância disso, da associação, do movimento associativo. Daniel, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui, e abro espaço para você se apresentar de uma maneira mais completa para o pessoal aí. Perfeito. Senhoras e senhores, muito boa noite, né? Obrigado pelo convite, Sancler, Débora, parabéns pelo podcast de vocês e parabéns pelo tema escolhido, né? Eu gostaria que isso fosse mais difundido nos meios ali, além daqueles meios que a gente já está acostumado, né? Dos eventos científicos, das associações, do sistema COFITO-CREFITOS. Eu sou Daniel Ribeiro, como o Sancler já falou, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, já há alguns anos com experiência em dar terapia intensiva. Na verdade, desde a minha formação acadêmica, eu sempre quis ser fisioterapeuta intensivista, então eu guiei quase todo o meu curso de graduação para fisioterapia em terapia intensiva, desde o começo, lá dos primeiros períodos. E atualmente sou presidente da Asobrafir, né, como o Sancler falou, com muito orgulho de representar essas 3 grandes especialidades da fisioterapia, e espero poder contribuir com vocês nesse tema tão relevante, como já disse anteriormente, a gente trocar uma ideia e tentar convencer melhor as pessoas do impacto que isso tem na vida profissional, não somente para o profissional, mas também para a profissão de uma forma geral e para a população. Muito bom. Daniel, deixa eu dar um start na conversa, então. Eu vou fazer uma pergunta que ela mistura um pouco do pessoal, mas porque a gente tem muitos alunos que acompanham o nosso podcast. Você falou que desde o começo, na sua formação, você sabia que queria ser fisioterapeuta intensivista e que você direcionou a sua carreira para isso. Você tinha ideia da associação, da Asobrafir, lá nessa época? Boa pergunta. Não fazia a menor ideia. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser fisioterapeuta intensivista porque eu gostava do ambiente hospitalar e porque eu tinha algumas pessoas do meu convívio mais íntimo que eram fisioterapeutas intensivistas e eu gostava de ouvir as histórias e tudo. Então, eu fui me embrenhando aí por essas matas da fisioterapia em terapia intensiva, fisioterapia respiratória. Na verdade, naquela época não era fisioterapia em terapia intensiva ainda, né? Há pouco tempo atrás, minha barba branca, eu descoloro a barba aqui para poder ficar. Só essa parte assim, né? Mas eu não tinha ideia da associação. Eu fui ter contato com a associação já na metade do curso, quando eu fiz a disciplina de fisioterapia respiratória e o meu professor começou a citar sobre a Asobrafir. Então, foi dali que eu comecei a ter algum contato e, a partir daí, eu comecei a segui-la e, depois que me formei na graduação, a primeira coisa que eu fiz, assim que eu passei na residência, foi me associar à Asobrafir. Acho interessante ouvir, Daniel, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu imagino quanto trabalho você não tem fora do seu horário fixo de trabalho, então obrigado por ter separado esse tempo para falar com a gente. Mas é interessante, né, porque eu, por exemplo, eu não lembro de ter ouvido falar da Asobrafir, nem na minha graduação e nem na minha pós-graduação. Eu lembro que eu só começar a saber quando eu comecei a trabalhar, e assim, de novo, como você citou no começo, né, por causa dos congressos. Então, é interessante ouvir, né? E daqui a pouco eu queria levar mais
essa conversa, né, de como que a gente pode fazer isso melhorar, mas antes eu queria continuar nesse cunho pessoal, profissional, mas eu queria saber como é que você foi parar aí na presidência da Sobrafi, é, se foi uma coisa que você foi construindo. A gente gosta muito de falar disso, né, Sancler, porque são exemplos, né? Às vezes tem gente que tá ouvindo a gente que fala, poxa, né? Porque tem gente que tem um pouco mais esse cunho de liderança, de ir pra frente, né? E às vezes a pessoa fala, putz, eu queria muito alguém para seguir, né? Alguém para. A gente teve a Cris Permi, nos episódios passados, e aí eu falei sobre isso com ela, né? Do quanto para mim ela foi isso, de eu olhar e falar assim, bom, tem uma pessoa que desbravou assim, assado, talvez eu possa seguir por aí. E aí eu acho que é interessante você contar um pouco, né? Enfim, mesmo se tenha sido por acaso, mas talvez para inspirar também, né? Outras pessoas que talvez tenham vontade de alguma forma ir mais à frente, né? Perfeito, Débora. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olha só, a minha história é muito esquisita de alguma forma, assim, porque eu sempre fiz um planejamento estratégico de vida, né? De carreira. Eu queria ser um profissional bem reconhecido, eu queria ser bem remunerado, obviamente, né? Eu queria ser um profissional que era gerador de valor, né? E eu não estou dizendo só valor financeiro, porque isso é consequência, e muita gente acha que isso é utópico demais, mas é uma verdade que eu fui aprendendo ao longo da minha vida profissional. Mas o que eu sempre quis foi ser o melhor profissional. Então, como eu disse, como eu já sabia a área que eu queria seguir, desde os primeiros períodos do meu curso de graduação, eu comecei a estudar fisioterapia e terapia intensiva. Então, eu sempre estudei, sempre li, né? Contradizendo tudo aquilo que achavam de mim até o terceiro ano do ensino médio, né? Que eu não era um dos maiores estudiosos da vida, mas eu apaixonei tanto pela fisioterapia que eu comecei a estudar muito. Então, gostei e estudava, e cada vez estudava mais, e sem muitas pretensões futuras de ser presidente de associação ou qualquer outra coisa assim. Mas eu sempre tive um perfil de assumir cargos e ocupações que necessitavam de algum perfil de liderança. Eu não sei de onde isso veio na minha família, porque tem poucas pessoas que têm esse perfil, mas eu era das comissões de formatura, eu era representante de turma, então isso acabou me levando para esse lado, né? E quando eu me formei e entrei na residência, eu comecei a ter contato com alguns pacientes, com algumas pessoas, com até ex-professores que me encaminhavam pacientes, porque sabiam que eu gostava muito da área e tudo, e acabei conhecendo profissionais estratégicos na profissão. E eu acho que esse foi um dos pontos primordiais. Eu conhecendo esses profissionais e os seguindo nas redes sociais, naquela época, na rede social, né, no Orkut. Eita, fazia parte da comunidade. Eu sou da fisioterapia respiratória. Né? Exatamente. Eu comecei a segui-los e ver... Isso entrega mais a idade do que a barba, vou falar. Mas assim, já foi no final do Orkut, já tinha Facebook. Nossa, Facebook também já ficou obsoleto, né? Mas eu comecei a seguir esses profissionais e comecei a me interessar e a procurar eventos que esses profissionais estavam, mesmo para fazer networking, né? A gente não tinha isso que a gente tem hoje, né? Então, eu comecei a fazer networking e essas pessoas me pediram, você pode dar uma aula em tal lugar? Daí eu posso, né? Aquele posso, claro. Chegava em casa desesperado, começava a estudar, a ler. Tô lascado nessa aula. Exato, o que eu fui fazer para a minha vida, né? Mas isso foi muito importante, porque de alguma forma me tornei visível para a comunidade que, né, estava envolvida com esse meio. Então, eles me convidavam cada vez mais, e aí eu fui primeiro para a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva aqui em Minas Gerais, através de uma colega que atendia uma paciente comigo, depois virou uma grande amiga, comecei a dar cada vez mais aulas, e aí, em uma das aulas de um congresso, tinha alguém da Sobrafi também, e aí eu fiquei amigo. Então, as coisas foram acontecendo na minha vida. Na verdade, sem muito, como eu falei no início, né? Sem muito planejamento estratégico. Meu planejamento era ser um bom fisioterapeuta e poder fazer o bem para os meus pacientes, né? E as coisas foram vindo. E é por isso que cada vez mais eu acredito nesses propósitos, né? Eu acho que vai além de... Eu quero ganhar muito dinheiro. Óbvio que eu quero, e todo mundo, né, quer, né? Não é isso. Mas eu não era a minha busca primária. Até que na minha carreira profissional, por várias vezes, eu fiz downgrade de salário. Então, assim, eu saía de lugares que eu tinha um salário legal, mas às vezes não estavam ligados àquilo que me interessavam do ponto de vista de valorização profissional, de crescimento profissional, e eu ia para outro local e ia buscando ali o meu espaço dentro do cenário da terapia intensiva. Então, assim, as coisas foram acontecendo e eu fui ganhando um pouco de visibilidade
E eu sempre fui uma pessoa muito disponível. Então, assim, Daniel, amanhã você pode ir para o Pará dar um curso? Claro que posso, né? Óbvio que posso. Claro que não podia, mas dava um jeito de poder, né? Porque eu não queria perder essas oportunidades. Então, nunca fui muito de perder oportunidade. Até hoje eu ainda tenho dificuldade de falar não. Não me arrependo de jeito nenhum, mas entendo que esse talvez seja o caminho, né? Buscar valor para que eu tenha valor, né? A minha sócia, minha grande amiga fala isso, né? O valor que a gente tem é o valor que a gente dá para a gente mesmo. Então, como eu sempre valorizei a minha profissão, faço com muito amor e faço o melhor que eu posso fazer com as condições que eu tenho, eu acho que isso foi rumando a minha vida para onde eu estou hoje e, de alguma forma, para onde eu quero chegar aí no futuro. Isso tem a ver com o propósito, inclusive, da associação, né? Você falando assim, e aí quem está escutando, a Débora falou, é interessantíssimo para as pessoas entenderem processos, né? E a associação em si, quando você tira politicagem, né? Não vou falar político, vou falar politicagem, quando você tira interesses pessoais, quando você tira tudo isso, você tem uma associação que tem o papel do melhor desenvolvimento das suas especialidades, né? Porque a Sobrafir tem várias especialidades. Então, se a associação ela quer o melhor, ela vai buscar quem está disponível, quem agrega, quem estuda, quem se empenha, quem se coloca no mercado. É isso que ela vai buscar. Então, é meio que você está indo num caminho e a associação está vindo no mesmo caminho. Então, inevitavelmente, as pessoas vão se cruzar dessa forma, a associação e profissionais que a gente tem hoje em dia, né? Por causa do objetivo da associação. Né? E aí eu queria aproveitar para que você falasse isso um pouco também para o pessoal que está nos ouvindo. Tá bom. E qual é o real papel de uma associação? Beleza. Se isso chega a você ou se você chega a isso, uma vez pensar na associação, qual é o papel dela? Perfeito, fantástico. Olha só, o princípio associativista, no mundo de uma forma geral, ele é muito antigo, né? As pessoas se reúnem em grupos que têm o mesmo interesse para que tenha maior representatividade. Isso não acontece somente na área da saúde, isso acontece em todas as áreas do conhecimento humano, de uma forma geral. E nem só, né, de profissões, né? A gente está falando de conhecimento de uma forma geral mesmo. E o objetivo da associação é, de fato, congregar profissionais, no nosso caso, fisioterapeutas, respiratórios, cardiovasculares, intensivistas, ou aqueles interessados por essa área, para que a gente promova o crescimento das especialidades e, concomitante a isso, o crescimento da nossa profissão. Então, a ideia é reunirmos o maior número de profissionais possível, entendemos as demandas, colaboramos com o crescimento dessas especialidades e geramos valor. Né? Então, as pessoas precisam entender isso. Quanto mais a gente se associa, quanto mais estamos juntos, melhor nós temos, mais poder de fala nós temos, mais capacidade de representar aquilo que a gente se propõe a representar. Né? Não é somente por isso, mas esse é o princípio básico, e a Sobrafir está aí há quase 37 anos para provar isso. Né? Nós estamos há 37 anos representando a fisioterapia pneumofuncional, depois vamos para respiratória, hoje terapia intensiva, cardiovascular, respiratória, né? E de forma muito, muito, muito honesta, muito justa, né? E muito forte, por um crescimento, por uma consolidação, né? Nós podemos falar novamente, né? Como é que acontecia antigamente. E quando a gente vê, a gente tem até Sancler participou desse momento também um pouco com a gente, nós fizemos ali uma websérie da história da Sobrafir, e quando a gente vê os ex-presidentes lá dos anos 80, final dos anos 80, quando a Sobrafir foi criada, eles falam, a Sobrafir até certa parte do tempo era uma caixinha de sapato, né? Então, tudo que a Sobrafir tinha era uma caixinha de sapato. Então, ali tinha uns papéis, uns trocadinhos, e com muito amor, né, com muita paixão e com muito interesse, essas pessoas foram fazer crescer. Então, se a gente está onde a gente está hoje, é porque muita gente consolidou esse alicerce, né? E a gente ainda não está nem, na minha opinião, né, a 1/100º daquilo que a gente pode chegar. E eu acredito, e é por isso que eu estou na Sobrafir hoje, eu acredito que se a gente se unir neste propósito, a gente chega de forma mais rápida, mais justa e mais inteligente. E pensando nisso, né, Daniel, nessa sua fala de eu acho que a gente pode chegar mais longe, né? A gente não tá onde a gente pode chegar. Eu queria que você falasse pra gente por que você acha, e aí eu queria, se você conseguisse, né, porque é uma pergunta de bate-pronto, mas
por que que você acha que as pessoas deveriam se associar? E aí eu queria que você me falasse a sua visão, Daniel como fisioterapeuta, por que que você acha que é legal que as pessoas deveriam se associar? E a sua visão, Daniel, como presidente da Sobrafi, se elas são diferentes ou se você pensaria a mesma coisa, enfim. Porque às vezes eu sinto um pouco que as pessoas que eu convivo, por exemplo, é isso que você falou. Se eu pensar na quantidade de pessoas que eu convivo no meu dia a dia ali, como fisioterapeuta intensivista, e a quantidade dessas pessoas que estão associadas ao Sobrafi, né, a gente tem um potencial gigante aí, né, que a gente precisa alcançar e a gente pode falar mais daqui a pouco sobre isso. Então, eu fico pensando, né, talvez as pessoas ainda tenham dificuldade de entender realmente qual que é o benefício disso, né? E assim, o benefício para elas, né? Porque a gente falou outro dia aqui sobre isso, né, Sancler? Ninguém faz nada de graça, né, Daniel? Querendo ou não, a gente faz as coisas de alguma forma, querendo uma troca ou esperando alguma coisa, né? Mesmo quando a gente faz alguma coisa, eu tô fazendo um bem para uma pessoa, porque aquilo me faz bem também, né? Enfim. Então, eu acho que as pessoas talvez ainda tenham essa dificuldade de conseguir claramente falar, né? Mas por que que eu deveria fazer isso, né? Que benefício que isso me traz? E aí eu fico pensando se a sua opinião como fisioterapeuta, opinião assim, né? Se as suas justificativas, enfim, como fisioterapeuta que está lá no dia a dia, numa UTI ou num consultório, enfim, seria a mesma de quem está olhando com o olhar de um presidente da associação. Perfeito. Olha só, eu aprendi com esse tempo a convergir as ideias, sabe? Porque hoje eu não sou, não posso dizer só porque vai ficar muito pejorativo, né? Mas assim, hoje eu sou um fisioterapeuta e eu devo muito da minha carreira profissional à associação, né? Eu estou presidente, mas eu devo muito da minha carreira profissional à associação. E todos os fisioterapeutas respiratórios, cardiovasculares intensivistas desse Brasil e de muitas partes do mundo devem as suas profissões, a sua profissão de uma forma geral à Sobrafi. Porque a Sobrafi não faz bem somente aos associados, né? A Sobrafi faz bem às especialidades. Mas, assim, quando eu falo em benefício de se associar, assim, é muito difícil botar isso na cabeça das pessoas, né? Porque a gente aprendeu no mundo que o benefício é troca, isso simplesmente troca, às vezes monetária, de valor ou de bem material, né? Do tipo assim, palpável ou mensurável, né? Exato. É dizer o seguinte, nossa, eu me associo à Sobrafir porque eu tenho um desconto num congresso que é muito maior do que o valor da associação. Isso é uma coisa, sabe disso? A gente discute demais sobre isso. A gente tem que parar de pensar que é só isso, sabe? Assim, a gente não pode mostrar isso ao profissional, porque não é só isso. Isso é a menor das partes que a gente tem, né? E dos benefícios de ser associado a uma associação. Eu tenho uma frase muito interessante que o meu professor, meu guru, meu mestre, né? Eu vou até mandar um abraço, não sei se ele vai ouvir, mas eu vou mandar para ele com certeza, professor Wanderson Assis Romualdo, que eu não tenho nem palavra para descrever realmente o professor Wanderson na minha vida profissional, assim, e pessoal também, um ser humano incrível. Ele me falou no dia da minha colação de grau, ele falou, Daniel, vou te ensinar uma coisa, eu prefiro ser o pior entre os melhores do que ser o melhor entre os piores. Então, ele quis dizer o seguinte, eu prefiro andar no meio de um tanto de gente muito bacana, gente muito boa, que eu vou olhar para cima e falar, é ali que eu quero chegar, e essa turma, de alguma forma, vai me puxar e vai me levar lá para cima. E foi o que eu tentei fazer, e o que eu tento fazer, né, ao longo da minha carreira profissional. Porque quando a gente está com um bando de gente que só reclama, que só acha ruim, que está tudo mal, e que não quer fazer nada para ajudar, isso acaba me puxando para baixo. Né? Se eu não me engano, é Nietzsche que falava, né, que quando eu olho para o buraco olha para mim, né? Então, é basicamente isso. Então, quando eu me associo, eu tenho a possibilidade de contribuir e de receber a contribuição. E nós estamos falando o seguinte, o associado à Sobrafir é quem dá as aulas nos congressos, é quem escreve os documentos, os pareceres, é quem participa da construção de capítulos de livro, né, do nosso Profísio, dos nossos sistemas de educação continuada, os artigos. Ele contribui para a profissão e ele também recebe, de alguma forma, essa contribuição. Então, existe essa troca. Essa troca é uma troca palpável, né? Mas também existe aquela troca de eu sou mais um no meio de um todo que vai dar força para a Sobrafir. Porque, ou para as outras associações, nós estamos falando da Sobrafir aqui, porque é aquela que eu tenho mais, né, capacidade de falar, mas quando a gente pensa, a gente vai lá no Ministério da Saúde,
né? As pessoas muitas vezes nem veem isso, né? A gente vai para o Ministério da Saúde para uma reunião, a gente vai conversar com um governador, com um deputado, a gente vai conversar com um gestor de hospital, de um grande centro de referência. Ele pergunta assim, quantos associados tem a Sobrafir? Né? A primeira coisa, né? É a primeira coisa. Saber qual o impacto, né? Para quem ele está falando. Exatamente. Né? Nós não somos uma associação de 37 anos, quase, né? Em setembro fazemos 37 anos, com 20 associados. Nós somos uma associação gigantesca. E quanto maior nós somos, mais representatividade nós temos. Isso não precisa ser um grande gênio para pensar nisso. Né? Então, as pessoas precisam entender isso. Eu preciso compor esse time. E o valor é tão baixo perto do benefício, além dos descontos em congresso, você pode dividir esse valor em não sei quantas vezes. E quando eu vejo a quantidade de valor de 10% que eu pago para garçom que me atende mal em bar, boteco, restaurante, isso poderia pagar 5 anuidades por ano. Né? Então, as pessoas precisam enxergar o valor, além daquele valor palpável, como o Sancler disse, né? Aquele que eu mensuro. Né? O valor, ele é a curto, médio e longo prazo e muitas vezes imensurável. É fazer com que a gente tenha vaga na UTI para trabalhar hoje. É fazer com que a gente consiga dominar aqueles temas que a gente domina hoje. Porque se dependesse de muitas instituições, o fisioterapeuta mal estava na UTI. O fisioterapeuta mal estava presente dentro de um hospital. Né? Ele era um interconsultor, ia lá fazer qualquer coisa e voltava para a clínica dele ou para o consultório. E quando a gente discute isso em outros países, porque eu também tenho a possibilidade, né, de discutir com profissionais de vários e vários países, vocês também, vocês sabem disso, né, eles veem a fisioterapia brasileira como uma grande fisioterapia. Nós somos referências. Por que nós não podemos ser mais referências? Então, se mais uma vez, se nós nos unirmos num único propósito, que é de representar e gerar valor, a gente vai chegar naquele ponto que a gente quer chegar, de valorização, de reconhecimento, e não entender só, nossa, é mais uma coisa que eu sou obrigado a pagar todo ano. Né? Não é muito por aí. As coisas têm que ir por um outro caminho de reconhecimento. Deixa eu ligar. Mas você sabe que, Sancler, rapidinho, a gente falou sobre isso no último episódio, ou de penúltimo, enfim, e a gente estava falando, né, que as pessoas, elas têm muita dificuldade, a gente estava falando do trabalho em equipe na UTI, né, e aí a gente estava falando, as pessoas têm muita dificuldade em trabalhar em equipe, e elas muitas vezes falam, eu vou lá e faço o meu, né, e aí a gente tem batido na tecla, é impossível fazer o seu sozinho, né, pensando agora no trabalho de equipe na UTI, né, enfermagem, médico, a gente falou isso no episódio, né, Sancler, não dá. Você não está fazendo o seu, porque o seu precisa estar junto com de outras pessoas para realmente acontecer. E acho que isso encaixa um pouco no tema de hoje também, né? Você fala, eu sou fisioterapeuta e eu não preciso da associação, eu não preciso estar junto de outras pessoas porque eu faço o meu. Não faz, né? Porque o seu sozinho não é a profissão, né? Não faz a profissão caminhar, né? Então acho que é isso, as pessoas têm muita dificuldade e acabam se escondendo um pouco nessa justificativa de, mas eu faço a minha parte, né? Mas a gente é um todo, né? A gente não é uma parte. Então, a gente tem falado muito isso no podcast também para vários temas, né, Sancler? Desculpa, te cortei, pode continuar. Não, isso mesmo, perfeito. E eu ia dar um exemplo que condiz com isso. Imagina só você falar assim hoje, a gente não tem fisioterapia 24 horas em todas as UTIs brasileiras. Não é papel da Sobrafir ir lá, pegar o fisioterapeuta e colocar dentro da UTI. Mas a partir do momento que um deputado, um senador, ele faz um projeto de lei, ele precisa de fundamentação, ele precisa de respaldo, ele precisa de um parecer. E para as pessoas que estão ouvindo e que não têm ideia, a gente pode ter 100 mil fisioterapeutas espalhados pelo Brasil nas UTIs reclamando que não temos fisioterapia 24 horas. Não vai chegar, isso não vai ecoar para onde precisa. Agora, a partir do momento que você tem uma associação, esse projeto de lei, ele vai fazer consultas, ele vai no Conselho Federal, ele vai nos conselhos regionais, ele vai na associação, para mudar uma RDC da Anvisa, tudo isso é necessário que você tenha esse grupo associativo que vocês colocaram. Então, é o que você colocou, Débora, que a gente faz parte do todo, e que o Daniel colocou, quanto mais for, maior a representatividade. Então, imagina, eu estou dando um exemplo, que é uma lei 24 horas, mas imagina para qualquer coisa, falar assim, a gente está representando quem? A gente está representando aquele grupo ali que tem 4 pessoas. Mas a gente está representando aquele outro que tem 5 mil. Opa, então peraí, aqui tem alguma coisa muito mais organizada, que é digno de um olhar muito maior, que é digno de uma atenção, de um esforço. Então, é porque eu acho que não é tão mensurável isso,
eu falo isso também no trabalho de equipe, sempre aqui no podcast, se você faz um bom trabalho de equipe, por mais que às vezes você tenha que extrapolar um pouco a sua função fisioterapeuta dentro da UTI, o seu trabalho vai ser facilitado, ele vai ter mais eficiência. É a mesma coisa da associação. Então, a gente precisa para isso. A gente precisa. E é difícil porque as pessoas são muito imediatistas e muito materialistas. Então, elas querem saber qual é o meu desconto, quanto eu pago, vou botar numa balança. Eu pago tanto, meu desconto no congresso é tanto, mas esse ano eu não vou, então eu não pago. Mas aí você perdeu uma série de outras coisas. Você perdeu a chance de opinar, você que reclama na Copa da UTI, você que reclama na Copa de um centro de reabilitação, você perdeu a chance de opinar, você perdeu a chance de participar, você perdeu a chance de bater na porta e falar, eu também quero ajudar a escrever alguma coisa, você perdeu a chance... Você não tem a magnitude, Daniel colocou, e ia levar para essa pergunta também, de entender que a Sobrafilha é a nossa representação mundial, ela é uma das maiores associações do mundo. Então, hoje a gente não tem um congresso internacional, um ATS ou um RS que não tem alguém. Daniel, sei que ele passou em todos esses agora. A gente não tem. Por quê? Porque é necessário que a gente esteja. E não é porque o Daniel falou que quer ir lá. A Sobrafir tem que se fazer presente. Ela é convidada, ela tem stand e etc. Né? Então, assim, eu ia perguntar isso. Até temos uma visibilidade e uma força muito grande fora, né, Daniel? Muito, Sancler, mas muito. Eu participei agora, recentemente, de 2 grandes congressos, né? A ATS, da Sociedade Americana de Tórax, né? E o Congresso Mundial de Fisioterapia. São 2 congressos gigantescos, nós estamos falando de congressos que iam com 15, 20 mil pessoas, né? O primeiro, com profissionais, de uma forma geral, da área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos e todos os outros que eu devo ter esquecido aqui. E o outro somente de fisioterapia. E nesses congressos nós fomos convidados, esse é o primeiro ponto, que é isso que o Sancler falou. A gente não está lá para curtir, para aproveitar. Não, nós somos convidados e estamos representando as 3 especialidades no Brasil, ou do Brasil. Esse é um ponto, assim, primordial. Segundo ponto primordial é que eles querem ouvir as nossas histórias. Eles perguntam como é a fisioterapia no Brasil. Agora, no Congresso Mundial de Fisioterapia, a gente teve uma grande reunião, foi muito interessante, uma reunião da Confederação Internacional de Fisioterapia Cardiorrespiratória, né? E nós participamos juntos a profissionais fisioterapeutas de todos os lugares do mundo, de todos os continentes. Absolutamente de todos os continentes. E quando a gente estava discutindo lá como é o processo de formação do fisioterapeuta em vários lugares do mundo, né, como é que são os programas de residência, de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, título de especialista, todos eles ficavam olhando para a gente assim, tipo, nossa, esse é o nosso sonho. Tanto é que a presidente dessa confederação falou no final, nós vamos ter que todos irmos para o Brasil. Né? Então, olha só, nós estamos falando de uma referência internacional, nós estamos falando de um congresso mundial, onde nós nos fazemos presentes e nós mostramos a realidade da fisioterapia brasileira. E por mais que as pessoas reclamem, de fato, nós somos referências mundiais. Né? Onde a gente passa, a gente fala, somos da Sobrafir, a pessoa fala, a Sobrafir, que legal. Então, nós somos conhecidos, nossos documentos são citados em documentos internacionais a todo momento. Né? A força-tarefa da Covid-19, né? Muita gente usava, eles falaram isso com a gente também várias vezes, os nossos documentos traduzidos nas UTIs lá da Espanha, Inglaterra, aqui na América do Sul, nós estamos falando da Ásia. Isso é as custas de muito trabalho, de muito envolvimento de gente que está lá de forma absolutamente voluntária. E quanto mais gente voluntária tivermos, mais expressividade a gente vai ter. E, mais uma vez, eu vou voltar na palavra, valor. E é o valor que a gente tanto busca, né? Sem me apoiar na muleta da realidade, porque eu detesto a palavra realidade, né? Que as pessoas se apoiam na muleta da realidade, né? Que é minha realidade, eu não consigo mudar. Se fosse assim, gente, há 36 anos atrás, a maior associação do mundo de especialidades da fisioterapia não tinha existido, né? Ou então ela até tinha sido criada, mas ela não tinha ido para frente. Ela não teria sido reconhecida mundialmente como é, nós não teríamos convidados... Com certeza não foi fácil lá, né? Se a gente está falando hoje que não é fácil colocar isso para as pessoas, imagina antigamente. Eu não imagino, Sancler. Eu não imagino. Hoje nós temos rede social com 80 e não sei quantos mil seguidores, podcasts, webinars, sei lá como é que chama as coisas que a gente tem hoje, e ainda assim é difícil. Você imagina naquela época que você tinha que mandar jornal impresso pelo correio, né? Então, assim, as pessoas têm que entender a história. Tem lá o nosso websérie, está no YouTube, é gratuito, nem tem que pagar por isso. Assiste a nossa história, conheça a nossa história, porque talvez assim a gente valorize mais a nossa história e a gente busque mais
a valorização que a gente pede. Porque é muito mais fácil, né? O umigocentrismo do mundo de hoje, dizer eu quero ser valorizado, eu sou desvalorizado, o mundo é muito ruim para mim, mas qual é o percentual de energia que eu gasto para mudar o mundo, né? Gastar O que você está fazendo para isso, né? Eu estou tentando. Não, eu tô falando, assim, as pessoas que falam, elas têm que fazer uma reflexão que elas estão fazendo para isso. Exato, porque assim, apontar o dedo é muito mais fácil, né? Mas eu falo assim, a mesma energia que você aponta o dedo para lá, você tem que apontar para cá, né? Eu gasto a mesma energia apontando o dedo para qualquer uma dos sentidos ou das direções, né? Então, assim, uma coisa que eu falo sempre, assim, quando eu morrer, eu vou morrer muito tranquilo, né? Eu espero que, né, de forma muito tranquila, fisicamente. Mas do ponto de vista de assim, olha, eu fiz o que eu pude, sabe assim, eu colaborei, eu reclamo vez ou outra, tenho insatisfações vez ou outra, é óbvio, né, gente? Ninguém é uma máquina de satisfação, né? Talvez eu não conheço ninguém que seja assim. Mas eu busco mudar alguma coisa e eu corro atrás para que isso aconteça. E eu espero que isso reflita também nos demais colegas que são das nossas especialidades. A gente meio que tem isso como lema em todos os assuntos aqui. A gente fala assim, vamos conversar hoje sobre tudo que é ruim na UTI, mas queremos deixar claro que a conversa não é para reclamar, é o que podemos fazer para melhorar. Vamos conversar sobre a falta de estrutura na UTI. A conversa não é para falar do que falta, é o que podemos utilizar com o que temos hoje para fazer. Então, é meio que um lema do podcast é esse, assim, você tem que assumir as suas responsabilidades e qual é o seu papel e seu espaço dentro disso tudo. Sancler, é uma máxima. Informação sem ação não vale de nada. A informação do que é ruim a gente já sabe. Todo mundo está cansado de saber. Repetir ela não vai resolver, né? Não vai. Pega a palavra ação e vai em busca disso, porque aí você vai mudar. Mas agora a informação por si só não resolve de nada. É ser um sujeito ativo, né? Ali dentro daquilo que você, enfim, está conformado ou está inconformado, né? E aí, dentro desse pensamento, Daniel, eu queria trazer para um outro lado, assim, né? Então, pensando que a gente está aqui, né, falando que as pessoas elas precisam ser mais ativas nesse processo, quem está escutando a gente, né? Seja associado ou ainda não, né? E aí o primeiro passo, obviamente, é se associar. Mas dentro desse contexto de se associou a Sobrafir, como que as pessoas podem participar mais? Como que você acha que é o caminho? Porque às vezes eu também entendo o lado, às vezes, de alguém que, de repente, sabe, é novo, né? Acabou de se formar, se associa, não tem um network grande. Às vezes a pessoa, ela, sei lá, né? A gente fala aqui muito de habilidades também, né? Às vezes a pessoa tem uma super habilidade para escrever um texto, por exemplo, né? Para sei lá, né? Para montar um webinar, né? Até para dar uma aula, mas ela não tem a habilidade, às vezes, de se colocar nessa posição e abrir os caminhos, enfim. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que você acha que as pessoas podem desbravar aí dentro da associação, uma vez que dentro dela, né? Tá, perfeito. Primeira coisa é se colocar à disposição. Sabe, porque trabalho tem demais, sabe? E muitas vezes a gente acaba pecando por falta de gente disponível para realizar um certo tipo de trabalho ou uma certa atividade, né? Às vezes a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, alguém ajuda aqui, gente, a gente precisa dessa ajuda para construir isso, para escrever aquilo, para ir numa reunião em tal lugar. A pessoa se colocando à disposição, se fazendo presente, né? Olha, eu estou aqui, eu sou associado, manda um e-mail. Nós lemos 100% dos e-mails. Nós lemos 100% dos comentários das redes sociais. Nós lemos 100% das mensagens enviadas em todas as redes sociais, todas as mídias da Sobrafir. Se coloca à disposição, mostra a sua potencialidade, o seu potencial, o que você pode fazer, o que você quer fazer. Porque eu não tenho dúvida que trabalho tem para todo mundo e não é pouco, não. Né? As pessoas têm que mostrar, né? Tem que participar de congressos e chamar as pessoas para conversar, fazer o network. Oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal lugar. Olha que legal que eu estou fazendo. Olha o que eu posso fazer. Olha o que eu pretendo fazer. Né? Então, as pessoas têm que pensar nisso. Elas têm que se colocar disponíveis. Né? Aquela outra máxima que eu gosto, né? Quem não é visto não é lembrado. Nós estamos num mundo aí de no Brasil, de mais de 300 mil fisioterapeutas. Né? E aí nós estamos pensando em 3. E aí, cadê o resto da turma? Pessoal, vamos lá. Tem muita gente.
Tem gente demais por aí com capacidade incrível. Eu conheço cada vez mais gente com capacidades que eu nem sabia que eu podia encontrar. Sabe assim, por mais que eu seja rodado, né? Eu tenho rodado bastante aí o Brasil, e eu tenho conhecido pessoas fantásticas, sabe? Que tem muita capacidade, que tem muita vontade de trabalhar e que muitas vezes estão escondidas ou não querem se colocar à disposição porque tem receio, tem medo, né? Ah, eu não quero ser rejeitado. Ninguém vai ser rejeitado. Muito pelo contrário, né? Nós estamos precisando de gente, nós estamos assumindo aí. A gente precisa fazer a máquina girar, né? Você precisa. A associação como um todo, ela sempre tem esse papel também de conhecer novas pessoas para colocar novas ideias, para dar uma energia nova, um combustível novo, né? Isso eu acho que é o que movimenta a profissão. Até porque o tempo passa e o ritmo das pessoas muda. Então, hoje eu e Débora estamos aqui. Daqui a 10 anos, provavelmente a gente não vai estar aqui sentado gravando podcast. Então, e eu sei lá o que vai ter daqui a 10 anos que não vai ser um podcast. Não vai ser o Orkut, nem vai ser o podcast. Vai ser outra coisa que outras pessoas vão ter que tomar à frente, né? Então, a gente precisa oxigenar sempre, né? A gente fala tanto de oxigenação na nossa especialidade, a gente precisa oxigenar o movimento dos profissionais em cima disso. Ô, Sancler, a gente precisa formar novos líderes, a gente precisa formar as pessoas que vão assumir os nossos cargos, né? Porque se as pessoas se interessarem cada vez menos, quem vai tocar isso aqui daqui para frente? A minha gestão termina em 31 de dezembro de 2024. À meia-noite do dia 1º de janeiro de 2025, eu não sou mais presidente da Sobrafilha, e nem posso ser. Ou seja, quem vai assumir isso aqui? Quem vai dar continuidade? Sabe por quê? Porque eu vou ser associado até eu morrer. Eu vou ser associado. E eu quero que as coisas continuem andando, né? Eu quero continuar gerando valor para a minha profissão. Quero contribuir naquilo que for necessário, mas quero que as pessoas também deem um pouco de continuidade, né, gente? Vamos trabalhar um pouquinho, porque não está fácil também ficar trabalhando esse tanto que a gente está trabalhando. E por melhor que seja, a gente não pode. As pessoas não aguentam e não faz bem para a associação, né? Não faz bem para os pacientes, não faz bem para os profissionais. É assim que funcionam as coisas. Exatamente. Inclusive, eu vejo pelo menos, né, esses últimos anos como uma super oxigenada, né, Daniel? Assim, eu não sei o feedback que você tem recebido, né? Mas, enfim, dando o meu aqui já, e aproveitando para falar para as pessoas que estão Aberto ouvindo, né? E aproveitando para falar para quem está ouvindo, né? Eu acho que a gente está numa fase da associação super boa em termos de. Gente, o tanto de webinar que tem, né? O tanto de conteúdo, de curso gratuito. Para quem está associado, o curso é grátis, né? Tem diversos cursos durante o ano, né? Então, assim, quem está ouvindo, né, e ainda não é associado e está pensando de repente só no congresso, está perdendo o tanto de cursos, né? Às vezes de 1, 2 dias online que dá para fazer e que é de graça, né? O webinar direto, né? Eu vejo lá a Sobrafilha ao vivo no Instagram quase toda semana com alguém trazendo algum assunto, né? O congresso do ano passado, que foi excelente, né? Um congresso espetacular, assim, de altíssimo nível. Então, eu acho que eu vejo, pelo menos nesses últimos anos, assim, um crescimento muito importante, e agora falando no tangível e no intangível, talvez, e de benefícios mesmo para quem está associado também, né? Pensando na pessoa em si, como fisioterapeuta, o tanto que essa pessoa consegue se atualizar, né? Se manter atualizada ou se atualizar através da associação também, né? Então isso está muito legal também, né? Débora, eu sugiro que todos vejam que isso não é exclusivo para os associados, o nosso relatório de gestão publicado no final do ano passado. Nós temos isso público, né? Isso está no nosso Instagram, no nosso site, quem não tiver acesso pode pedir que a gente envia, né? Nós treinamos umas 30 mil pessoas no ano passado, sabe, assim, nos últimos anos. 30 mil fisioterapeutas foram treinados pela Sobrafilha. É muita gente, nós estamos falando de gente de todos os países, sabe, assim, é uma enormidade de pessoas. A quantidade de eventos que nós temos, eu não consigo acompanhar, assim, às vezes está acontecendo um evento que eu falo, não, nem sabia que isso estava acontecendo, porque eu não tenho a menor condição de acompanhar. Se eu ficar 24 horas por dia ligado, eu não consigo acompanhar a quantidade de eventos. Né, o nosso congresso, né, foi merecido, né, nós fisioterapeutas merecemos, mas voltando mais uma vez para a necessidade da associação, nós ganhamos uma visibilidade gigantesca na Covid-19, né, hoje em dia pensar
em um mundo sem fisioterapia não cabe, né? Já não cabia antes, mas agora isso é público aí, até para as nossas famílias, para quem não é da área da saúde. Mas é interessante falar que no mesmo ano da Covid, 2019, mesmo ano do aparecimento do primeiro caso, nós tivemos a Anvisa fazendo uma consulta pública para alterar a RDC-7, que garante a presença do fisioterapeuta 18 horas, né, que ainda não está longe de ser o nosso ideal, mas a Anvisa fez uma consulta pública para mudar isso. Fisioterapia, 18 horas na UTI, 1:10, exclusivo da unidade, coordenador com título de especialista. Nós estamos falando da vigilância sanitária, fazendo um movimento, né, contra aquilo que foi ganho, que foi conquistado em tantos anos de luta. E a Sobrafis se posicionou, nós construímos documentos, milhares de documentos, conversamos com várias pessoas, e olha que, por ironia do destino, alguns meses depois, a gente tem uma pandemia, pior do século, que assola o nosso país, o mundo de uma forma geral, em que o fisioterapeuta foi o principal protagonista, com todo respeito aos demais profissionais de saúde. Mas quem ganhou muita visibilidade nessa época foi o fisioterapeuta. Olha que loucura pensar em tirar os fisioterapeutas da unidade de terapia intensiva. Pensarmos que a gente ainda não tem uma lei obrigando fisioterapia 24 horas, a lei está parada lá no Senado, a lei 1985 de 2019, está parada no Senado. Nós temos várias legislações, inclusive aí, né, Sancler, no Rio Grande do Norte, obrigando fisioterapia 24 aqui horas. Tem a legislação aprovada, mas a gente ainda está no processo de colocar, e tem 2 anos. E olha só, nós estamos falando de uma coisa que para nós é muito, muito óbvio, né? Mas quem convence lá o legislativo, quem convence o executivo, é isso, esse é o trabalho da associação. Esse é um dos trabalhos da associação, né? Nós somos uma associação científica, obviamente, mas nós queremos o desenvolvimento das especialidades, e a gente corre atrás disso, né? Então, assim, as pessoas têm... as possibilidades são infinitas, assim, eu não tenho nem como descrever aqui num podcast quais são as possibilidades, as pessoas só precisam querer. E aí é que eu tenho que mudar a minha chave na cabeça, né? Eu preciso, olha, eu tenho condição de pagar isso, dividido em sei lá quantas vezes, o valor é ínfimo, gente, perto daquilo que a gente tem de benefício, sinceramente, é indiscutível, né? Não dá para a gente trabalhar com isso. E se colocar à disposição, porque trabalho tem demais. Você falou uma coisa que chama atenção, né? Quando você está colocando sobre... Ela é uma associação científica, e talvez algumas pessoas que não estão dentro da associação ainda imaginem que uma associação científica ela tem a função de produzir ciência, e não é bem por aí. Ela tem a função de uma tradução de conhecimento, né? Ela tem que trazer o que a ciência traz para o profissional que está ali prestando assistência à comunidade. Eu queria aproveitar para fazer um gancho, uma pergunta, Daniel, que é uma coisa que me inquieta muito. Como é que você acha que a associação, nós, quanto associação, o que você acha que a gente pode pensar em fazer para aproximar a associação de alunos que não conhecem, como você citou a sua história, eu não dei a minha aqui, mas eu também não conhecia a associação durante a graduação, e principalmente da sociedade? A gente falou muito até agora de como o profissional da nossa especialidade deve pensar, mas e a sociedade? A minha mãe e o meu pai, para eles entenderem que existe uma associação forte, etc. Você vê alguma luz para isso? Vejo algumas, Sancler. Na verdade, desde 2021, quando a gente assumiu, era uma das nossas propostas aproximar a associação da comunidade de uma forma geral, né? Porque o fisioterapeuta está cansado de saber qual é o seu papel, não sei se é exatamente isso, mas está cansado de saber o que ele tem que fazer, né? Se ele faz ou não, isso é uma outra conversa. Mas, basicamente, a gente tem feito parcerias, inclusive, com associações de pacientes. Olha que interessante, né? O movimento associativista de pacientes, de usuários do sistema de saúde, ele é fortíssimo. Eles conseguem aprovações que são incríveis. Por exemplo, medicamentos que custam milhões de reais, eles conseguem aprovação e associação. Mais uma vez, o movimento associativista mostrando a sua força. E o que nós estamos fazendo nós temos, sim, um plano, e isso já está sendo concretizado. Por exemplo, nós já temos uma parceria com a ASBAG, que é a Associação Brasileira de Asma Grave, que representa pacientes com asma grave, mas também pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, com DPOC. E a gente já tem participado de eventos, já tem tido algumas coisas conjuntas, é muito legal. E a gente a gente já está preparando, não posso dar um spoiler muito grande, mas algumas coisas relacionadas à publicidade para a população de uma forma geral.
né? Como é que a população vai reconhecer e conhecer um fisioterapeuta? Porque ela já sabe por que ela precisa de um fisioterapeuta, né? Só que ela precisa ter mais informações de como achar qual é o fisioterapeuta ideal para tratar aquelas condições, ou para prevenir, ou para reabilitar, que seja, né? Mas a gente tem algumas ideias aí para aproximar. E aproveitar esse momento onde a informação é disponível para todo mundo 24 horas por dia. Nós temos redes sociais, mídias lá nas televisões, canais. Então, isso está mais fácil do que estava antes, né? Agora, uma quantidade de conteúdo de baixa qualidade rolando no mundo, a gente precisa ter força para mostrar um conteúdo de boa qualidade, que isso chegue, de fato, ao objetivo, né? A ponta lá, o paciente que vai receber os serviços fisioterapêuticos. Legal, muito bom. Bom, a gente está quase terminando, mas eu queria trazer mais uma questão aqui de discussão, talvez até para finalizar, Daniel. Como é que você, e aí de novo, você, Daniel, ou você, como presidente da associação, o que você enxerga aí de futuro para a nossa profissão? Então, eu falei sobre isso agora, esse final de semana, num congresso que eu estava em Goiás. A gente está vivendo um momento de inteligência artificial, né? Então, assim, a maior preocupação das pessoas não foi nem se a inteligência artificial vai fazer bem ou vai fazer mal para a população, de uma forma geral, para o mundo, né? As pessoas começaram a perguntar muito para a inteligência artificial quando as inteligências artificiais vão substituir determinadas profissões. E existe uma pergunta feita ao ChatGPT 4, que é uma versão beta, paga, que é a versão mais atualizada do ChatGPT, que não é todo mundo que tem acesso. Eles dizem que fisioterapia, eles dizem lá de músculo esquelética, né, pode ser substituída pela inteligência artificial em 5 anos. Então, do ponto de vista de diagnóstico e de prescrição de exercício. Então a gente tem que correr. Ou seja, se a gente esperava que alguma coisa ia acontecer em 10, 15, 20 anos, hoje, com a velocidade que as coisas mudam e o conhecimento dobra a cada um intervalo de tempo pequeno, eu estou com medo de falar aqui e errar, né, o intervalo de tempo, mas eu vi isso recentemente, já esqueci o número. Se a gente não correr e a gente não se diferenciar, a gente vai ser substituído. Agora, tem uma coisa que a gente não vai conseguir substituir, na minha singela opinião, que é habilidade pessoal, que é a soft skill. Foi exatamente o que eu falei, né? A habilidade técnica, ela é aprendida, né? Então, com o acesso à informação, estudar é fácil. A gente tem acesso aos artigos científicos do mundo inteiro, a profissionais do mundo inteiro. Mas e as habilidades pessoais? E a sua capacidade de gerenciar seu tempo, de lidar com conflito, a sua capacidade de reconhecer um problema, a sua capacidade de compaixão, sei lá, a gente pode falar aqui de 200 milhões de habilidades soft skills, né, de habilidades pessoais. Isso vai diferenciar o fisioterapeuta. Isso já diferencia. A gente vê que os grandes fisioterapeutas têm boas habilidades pessoais, né? E é isso que vai diferenciar cada vez mais. A habilidade técnica, quando eu falo de ciência, de habilidade técnica, esse é o bastião da fisioterapia. É isso que move a nossa profissão, né? É a ciência, é prática baseada em evidência. Mas a diferenciação vem em habilidade profissional. Se os fisioterapeutas não se preocuparem em desenvolver habilidades pessoais, facilmente eles poderão ser substituídos por máquinas. E na profissão em si, você acha que a gente consegue vislumbrar aí 24 horas para o Brasil inteiro? Coordenadores têm que ter título de especialista em todo lugar? Ô, Débora, eu acho que em curto espaço de tempo. Tá? Existe uma pressão grande no Senado para pautar esse projeto de lei. Eu acho que em curto espaço de tempo nós vamos ter uma legislação nacional exigindo fisioterapia 24 horas nas UTIs, adulto, neonatais e pediátricas. Eu acho que a gente está evoluindo para um momento do título de especialista muito interessante, cada vez mais reconhecido. Nós temos um estado no Brasil, que é o estado do Piauí, que já exige o título de especialista para plantão na UTI, não somente para o coordenador. E esse é o futuro, porque a população merece isso. E por mais que eu sou atacado toda vez que eu falo isso, né, eu ainda continuo falando e vou continuar defendendo veementemente. E não é só porque eu sou presidente da Sobraf, não. Sabe por quê? Porque quando eu busco um médico para tratar o meu olho, eu busco um oftalmologista, que é titular. Sem especialidade, né? Exatamente. Então, a população merece. A população merece. E a população tem que receber tratamento adequado por especialistas, que são titulados, que têm competências para estarem ali tratando os pacientes.
E a partir daí, a valorização ela é buscada, né? E aí as coisas vão acontecer. Eu não posso esperar ganhar dinheiro primeiro para depois me capacitar. Porque o que eu estou fazendo é mal ao meu paciente. Isso é antiético, isso é imoral. Perigoso. Então, é o contrário. Nós vamos lutar, sim, até o fim para o reconhecimento do título de especialista, para que a gente exija aos profissionais com título de especialista dentro da unidade de terapia intensiva e, concomitante a isso, não é uma coisa ou outra, a gente vai lutar por uma valorização profissional. Mas lembrando que a Sobrafir ou as outras associações têm um limite da luta, né? A gente não pode fazer tudo o que a gente quer fazer, mas naquilo que a gente pode e no que a gente puder contribuir com os demais entes, nós vamos contribuir para que dê certo. Muito bom. Muito legal. É um filtro, né? Um filtro que todo ser humano merece. É um filtro de você estar diante de um profissional adequado, né? E esse filtro, na verdade, é uma premissa. Mesmo sem a gente ter todo esse reconhecimento, o que a sociedade espera é isso, que quem está ali na frente é capacitado, tem todas as habilidades necessárias, etc. Exato. Exatamente, perfeito. Bom, a gente vai chegando ao final, Daniel. Eu queria dizer que é uma pena que nossos episódios sempre acabam, porque a gente sempre tem assunto para conversar mais, mas agradecer mais uma vez a sua participação, parabenizar pelo trabalho à frente da Sobrafir, né, da associação, e foi como eu falei no começo, você é a pessoa ideal para a gente conversar sobre esse assunto, porque você literalmente está vivendo isso o tempo inteiro e a sua dedicação frente a isso. E isso é muito importante para a gente. E o nosso papel aqui é que os nossos ouvintes eles tenham essas ideias, que eles tenham insights, e não é simplesmente falar se associa, a associação é por isso, mas é para que as pessoas façam uma reflexão. Eu acho que eu preciso conhecer mais, eu acho que eu preciso tentar participar mais, eu acho que eu preciso me envolver um pouco mais, eu acho que se eu quero ser de uma especialidade que eu desejo ou almejo que ela seja maior, eu preciso estar envolvido nesse processo. Sempre que a gente vai acabar esse episódio, a gente pensa em alguma dica de qualquer coisa que venha à sua cabeça. Eu vou dar uma dica, mas ele reforça. O Daniel ele tem um Instagram que é muito bacana, que é fantástico, tá? Para quem não conhece, que não tem nada a ver com associação, mas tem a ver com a vida, com filosofia, com rock and roll, com cerveja e com um monte de coisa do tipo. Então eu vou deixar ele falar um pouco mais sobre isso. E o outro, eu fiquei pensando em vários, né? Eu sempre falo com a Débora, durante a conversa, eu fico imaginando assim, qual filme, qual livro, qual série e tal. E eu fiquei pensando em um filme que me veio à cabeça foi O Senhor dos Anéis, principalmente o primeiro, né? A Sociedade do Anel. Por quê? São várias pessoas se juntando e todo mundo fazendo o que pode em prol de um bom objetivo. Eu acho que isso é a cara da associação. Então, para aqueles que nunca assistiram porque o filme é grande e ele não acaba no primeiro filme, a associação, assim, ela não vai acabar, ela é grande, ela só vai crescer, vale a pena, o Senhor dos Anéis. Daniel, obrigado, eu vou passar para a Débora, ela vai, se tiver, acho que ela tem alguma dica aí hoje, né, Débora? E depois ela passa para você encerrar, tá bom? Daniel, queria agradecer. De novo, quero reforçar aqui, né? Eu acho que essa gestão tem sido extremamente importante, um ponto de inflexão aí gritante para a Sobrafir, né? Para quem participa dela. Então, parabéns. Eu sei que você não faz esse trabalho sozinho, então estendemos aqui os nossos parabéns e o nosso agradecimento, né, a todo mundo que está com você, né, nesse caminho. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Quando a gente criou esse podcast, a ideia era essa mesmo, né? A gente já falou do começo, assim, Sancler, não vamos discutir como fazer a técnica X, como fazer a técnica Y. Vamos falar de coisas que são extremamente essenciais para a nossa profissão e que não são faladas, né? E a Sobrafir é uma delas, na minha opinião, né? É uma coisa extremamente essencial e que é pouquíssimo falado na residência, que é pouquíssimo falado na especialização, enfim. Então, por isso que a gente te trouxe, né? E a importância desse podcast para a gente. A minha dica de hoje é o livro Monge, o Executivo. Não sei se vocês já leram, mas é um livro super gostoso de ler, pelo menos eu particularmente achei um livro gostoso, né? Li rápido, enfim. E eu acho que tem essa ideia também, assim, né, de como a gente consegue se juntar e usar, né, no bom sentido, o que um tem de bom, o que o outro tem de bom, para construir alguma coisa melhor lá na frente, né? Então, fica aqui a minha sugestão e obrigado de novo, Daniel, pela sua participação.
Obrigado demais, Débora, Sancler, né? Não tem como agradecer, esse papo foi sensacional, assim, nós temos 54 minutos já, parece que nós estamos aqui só há 15, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, eu conheço o trabalho técnico de vocês, mas parabéns pela competência pessoal que vocês têm também, por trazerem esses temas tão relevantes, né? Agradeço em nome da diretoria da Sobrafir todas as falas de vocês, com certeza eu vou transmitir isso a eles, né, e a elas, a nossa turma aí que faz tudo acontecer, obviamente, estou longe de ser um cara que faz todas as coisas sozinho, porque eu não consigo, porque eu não tenho competência para isso, eu admito isso com muita tranquilidade, né, e dizer que é isso, assim, o lema da Sobrafir é esse, né, juntos somos mais fortes, e o princípio do associativismo é exatamente esse, a gente não está falando da boca para fora, né, e nós não somos profissionais maravilhosos e perfeitos em tudo que a gente faz, longe disso, né, nós temos nossos erros, nossos problemas, mas quando a gente se junta, a competência de cada um se sobrepõe e a gente consegue adquirir, a gente consegue atingir um objetivo comum. Né? E obrigado, Sancler, por ter citado aí o meu Instagram. Então, vou fazer um merchanzinho rápido, underline, @uma_cerveja. Eu falo sobre filosofia, artes, música, que são coisas que eu sou completamente apaixonado e que me fazem sair um pouco da realidade, digamos assim, né, da muleta da realidade, da profissão, de ficar lendo coisas técnicas o tempo inteiro. E sempre fui muito incentivado a isso, e gosto disso, e gostaria de compartilhar essas minhas viagens na maionese aí com as outras pessoas. Então, acho que vale a pena a gente levar a cabeça um pouco para outras coisas, né? Que isso nos ajuda, inclusive, a consolidar conhecimentos e tudo. Então, obrigado. Espero ver vocês lá também, discutir um pouco mais dessas coisas além da fisioterapia. Com certeza. Muito bom, muito bom. Obrigado, Débora. Obrigado a todos. Pessoal, na descrição do episódio também tem o link da Sobrafir. É só você clicar no link para ser direcionado para o site da Sobrafir e lá você vai ter todas as informações, desde como você se inscreve na associação, o que ela oferece, quem são as pessoas envolvidas. Vale a pena conferir para que vocês tomem conhecimento. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.